Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, que mais uma vez nós podemos nos reunir com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua casa, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Podemos ter um tempo para meditar na Palavra do Senhor e aprendermos sobre aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Deus é bom e o tempo todo Ele tem agido a nosso favor. E louvado seja Deus por isso. Hoje nós vamos meditar num texto da Palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Vamos ler juntos a Palavra do Senhor? Vai nos dizer o seguinte: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Alguns anos atrás, um cantor evangélico muito popular no nosso meio, ele escreveu uma música, um louvor, a qual o seu refrão dizia: tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E essa música, naquele tempo foi um estrondo, se cantava em quase todos os cultos, em todas as reuniões de orações, em todos os momentos de confraternização da igreja. E aos poucos esse termo começou a ser popular, se tornou-se um chavão entre os cristãos e muitos o usam até no dia de hoje. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Mas poucas pessoas pararam, de fato, para meditar. O que é que a Bíblia nos diz sobre tudo o que Jesus Cristo conquistou na cruz? O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, um dos seus discípulos na fé, ou filhos na fé, como ele gostava de chamá-los, ele descreve isso nesse capítulo 3, quando ele fala da salvação. Nós precisamos ter a certeza que antes da salvação estávamos todos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos acesso a Deus, as coisas do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor. Nós estávamos inteiramente fora de tudo aquilo a qual seria de um fator de comunhão do homem para com Deus. Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e naquela cruz Ele nos redimiu dos nossos pecados, Ele nos salvou, e aí aquilo que Ele conquistou naquela cruz se tornou-se a nossa herança. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele vai falar primeiramente que essa salvação não veio por práticas de justiça humana, ou seja, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é por causa disso, mas sim por misericórdia e graça de Deus. Foi por Deus nos amar que Ele nos salvou, não porque via alguma coisa em nós, não porque Ele olhava para nós e via que as nossas práticas poderiam ser algo convalescente, mas sim por pura misericórdia. E então Ele vai nos dizer o que Ele realmente nos deu como justiça, naquilo que Ele nos salvou. Ele vai dizer que Ele derramou sobre nós ricamente, através de Jesus Cristo, a justificação, a regeneração, a filiação, a salvação, a santificação. Esses são os fatores, isso é o que significa esse termo quando nós dizemos que tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz é nosso direito, é a nossa herança. Jesus Cristo conquistou na cruz primeiro a nossa salvação. Então, através dele, pelos seus atos de amor e de justiça, nós somos salvos. Na cruz, ele nos justificou dos nossos pecados, ou seja, ele se tornou pecado em nosso lugar
para que nós pudéssemos nos tornar carvalhos de justiça no nome do Senhor. Então nós somos justificados, nós somos santificados, ou seja, porque o Espírito Santo passou a habitar em nós e fazer de nós novas criaturas, fazer com que nós possamos viver em santidade. Tudo isso nos veio pela graça, tudo isso nos veio pelo amor do Senhor, tudo isso nos veio pela benevolência do Senhor. Então isso não tem nada a ver com qualquer outra prática a qual os homens tentam nos impor, falando que nós tivemos direito a isso, aquilo outro, ou qualquer outra coisa. Não, o que o Senhor está falando, o que o apóstolo Paulo explica, o que a Bíblia nos diz, é que o Senhor conquistou para nós a santidade, que o Senhor conquistou para nós a salvação, a vida eterna, a regeneração, uma vida de comunhão com Cristo, um acesso para a graça do Senhor. E quando nós falamos desse acesso para a graça do Senhor, nós vemos que a graça é um dos assuntos mais banalizados nos dias de hoje. Porque a graça, nos dias de hoje, parece que é uma liberdade para podermos pecar, fazermos aquilo que nós queremos, e depois nós falamos, não, porque nós somos salvos pela graça, então o Senhor, com a sua graça, vai nos alcançar. Eu queria contar uma história bem simples, é um fato verídico, que aconteceu há muito tempo em uma cidade nos Estados Unidos, que nos diz que um certo jovem cometeu um delito muito grave, a qual ele foi passivo de morte, como era a lei daquele estado. Então, depois de ter cometido aquele delito, ele vai parar diante de um juiz, e o juiz, então, o condena à morte de enforcamento. E isso comoveu aquela cidade, ainda era um jovem, ainda havia um grande futuro pela frente, e aquelas pessoas começaram a protestar em frente ao tribunal, enviaram cartas ao governador, e um dia, então, o governador, ele decidiu saber que jovem é esse, e ia dar a ele, a condição de não ser condenado à morte, uma carta a qual ele poderia ser absorvido, um induto governamental, algo que permitia a ele que a punição fosse cumprida de uma outra forma. E aquele governador, então, ele coloca a roupa de um clero, de um pastor, uma Bíblia, e coloca aquela carta dentro daquela Bíblia e vai na prisão para poder falar com aquele jovem. Então, quando aquele jovem vê aquele homem entrando, um pastor, e não sabendo ele que era o governador, ele começa a falar: olha, eu não quero saber nada de igreja, eu não quero saber nada de Deus, eu não quero saber nada de nada, deixa eu cumprir a minha pena em paz. E começa a xingar, e aquele homem fala assim: mas eu só vim aqui porque ele não quer saber por que você veio, e começa a xingar aquele homem de todos os nomes, de todos os títulos, com uma revolta terrível. Aquele homem então pega a sua Bíblia e vai embora. Quando aquele homem vai embora, entra o carcereiro e fala para ele: o que você fez? Você é louco? Você sabe quem é que estava aqui? Ele falou assim: não, veio aqui um pastor que queria me cristianizar e eu não queria nada saber disso. Ele falou assim: não, aquele não era um pastor que queria te cristianizar. Aquilo ali é o governador e ele veio aqui para te dar o perdão. Mas como você o expulsou, ele foi embora e agora a sua pena se vence em tal dia. Chegando o dia a qual ele deveria ser executado, ele deveria ser enforcado, então é dado a ele a oportunidade de falar. E disse ele: olha, você teria algum conselho a dar aos jovens da sua idade ou alguém, para que não cometa os seus mesmos erros? Ele falou: eu tenho um conselho a dar. E quando perguntaram para ele, ele falou assim: qual? Ele falou: nunca recuse o perdão. Eu não estou aqui sendo condenado à morte agora por causa do pecado, ou por causa do erro, ou do crime que eu cometi, mas sim do perdão que eu não aceitei. Irmãos, uma coisa é certa: nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano que estiver indo condenado ao inferno vai poder dizer que o pecado dele o condenou ao inferno.
mas ele vai saber que o que condenou no inferno foi a falta de perdão. Porque o Senhor Deus enviou Jesus Cristo para perdoar a humanidade. Lembre, a graça é de graça, mas ela não é barata. E nos dias de hoje, às vezes, nós estamos banalizando a graça quando nós achamos que ela é barata. E com isso acabamos sempre, a vez de amar mais a Deus, nós estamos sempre aprontando cada vez mais e com isso recusando o perdão de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta noite de hoje, que nós possamos entender que nós precisamos dessa graça, que é o amor de Deus, que é o perdão de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo quanto nos amou, porque salvaste as nossas vidas, resgataste dos nossos pecados e em Cristo nos deste como herança, como conquista, a vida eterna. Que o seu nome então venha a ser engrandecido e bendito na vida de cada um dos teus filhos que têm clamado nesse dia de hoje pela tua salvação e pela tua graça. Eis o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique na paz, fique com Deus, Deus te abençoe e até amanhã.